Olá, gente! Hoje nós vamos ter uma entrevista super especial para falar sobre o Março Amarelo, que é o mês da nefrologia, o mês da campanha em relação aos rins, não é mesmo, doutora Ximênia? E vamos conversar com ela, que é especializada em nefrologia veterinária, tem 8 anos de formação em medicina veterinária aqui por Alagoas. Ela é muito jovem, mas tem muita experiência e muita bagagem e vai falar sobre esse mês tão importante para o seu pet. Doutora Ximênia, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito bacana a gente falar sobre esse assunto no mês de março, que é o mês da mulher, mês de várias campanhas, mês de Março Amarelo. E você vai explicar um pouquinho, primeiramente, como surgiu essa campanha. A gente sabe que não foi aqui em Alagoas, mas sabe que ela é muito importante por o caso dos pets aqui e dos cuidados, prevenção, dos exames. Explica um pouquinho. Primeiramente, muito obrigada também pelo convite. Falando sobre o mês de março, né, o Março Amarelo, ele é uma campanha sobre prevenção e conscientização das doenças renais, tá? E eu acho bem interessante a gente abordar isso, né, principalmente nesse mês, porque a doença renal crônica é uma doença silenciosa e ela não tem cura. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, focar principalmente nesse mês, né? Mas todo ano. E fazer assim a questão da avaliação prévia, o check-up sempre do seu pet, observar como é que ele está se alimentando, o que é que ele tem feito, porque se a gente não acompanha inicialmente e não leva ao médico veterinário, quem vai observar? E de repente, quando você vai levar ao médico, já está numa situação gravíssima, né, doutora? É um dos casos que eu mais pego, assim, é um animal em injúria renal aguda, já bem grave, né? E quando o animal ele tá nessa situação, é muito mais difícil inverter a doença, né? Os sintomas. Mas quando é um diagnóstico precoce, então a gente consegue ter mais chances para a sobrevida daquele animal, da bem-estar e longevidade também. Então é importantíssimo que sejam feitos exames regulares para cuidar tanto da saúde, da alimentação, da nutrição dele mesmo, porque se você de repente tem um animalzinho em casa e não percebe a situação em que ele se encontra, você pode perdê-lo. E aí, além dos sintomas, né, da poliúria, polidipsia, também existe a halitose, que não é a periodontal, é por acidose metabólica, que é um dos fatores da doença renal crônica, tá? Mas existe também o emagrecimento. Então, tudo isso, o tutor ele precisa ficar observando o animal para levar, até antes mesmo, né? Quando a gente faz um check-up já precocemente ou mesmo rotineiramente, então a gente consegue observar isso muito antes que esses sintomas apareçam. Doutora, geralmente, nos seus estudos, a partir de que idade o cãozinho pode desenvolver esse problema renal nos rins mesmo? De repente, ele já pode nascer assim ou desenvolve devido à alimentação? Quais são os sintomas? Quais são os sintomas não? Quais são as causas para que ele de repente fique doente? Não é muito falado, mas os filhotes, após nascer, eles levam em média de 2 a 3 semanas para os rins começarem a ter realmente aquele funcionamento normal. Exatamente. E aí cabe que nesse meio tempo, acaba que o animalzinho ele vem com a doença ou contrai mesmo a doença, passa por algum tipo de injúria renal por conta de medicações ou a própria doença mesmo, a própria patologia, né? Mas também acontece do filhote já ter uma predisposição, exatamente. Predisposição por conta mesmo hereditário, né, dos pais, questões genéticas, raça, né? Isso. A raça colabora muito para desenvolver esse problema. Sim. E qual a raça que a senhora pode informar para a gente que é mais fácil de o animalzinho desenvolver esse problema renal? Existem várias, mas o labrador, o shih tzu, o spitz, o lhasa, outras raças, de gato também, né? As persas. Gato existe muito essa possibilidade. Eu tenho um gato persa e ele não desenvolveu problema renal, mas desenvolveu outros problemas que foi assim, decorrente de questões urinárias, obstrução urinária, teve que passar por um procedimento cirúrgico, quase que teria que fazer uma penectomia,
Mas aí eu cuidei com todo o carinho do mundo para que ele não desenvolvesse esse problema. E a própria alimentação, doutora, pode colaborar ou não para desenvolver esse problema, não é isso? Esclarece isso para as pessoas, porque muitas vezes o tutor quer comprar uma ração mais em conta para economizar e aí acaba tendo que gastar muito mais com esse tratamento renal do pet. Sim. Além da ração não ter uma qualidade muito boa, existe também o fator do animal ele não ingerir tanta água. Então, muitas vezes a dieta úmida é mais favorável, eficaz para evitar esses problemas urinários, né? Agora, se tratando da doença renal crônica, ou tem a predisposição mesmo hereditária, ou pode ser ocasionada por fatores mesmo de patologias, ou mesmo pela salinidade, né? Quando o animalzinho ele envelhece, então ele é predisposto a desenvolver mais. A chance é muito maior, né, doutora? Muito maior, porque existem as mortes dos néfrons, né? Que é o que faz a função dentro dos rins, né? Então é o compartimentozinho que desenvolve lá dentro dos rins. Então existe essa morte, né? De acordo com a idade, né? Com o passar do tempo. E aí, quando chegam na idade mais avançada, quando eles ficam idosos, então eles desenvolvem, a gente consegue encontrar muitos mais casos. Muitos mais casos, exatamente. E me diz uma coisa, mais uma informação. O que é que a senhora pode dar de dica às pessoas que estão nos assistindo em relação aos cuidados de prevenção mesmo? 3 pontos que a senhora pode falar que realmente são necessários para os cuidados e prevenção do pet, a fim de evitar que ele desenvolva esse problema tão grave. Primeiramente, a ingestão hídrica, né? A gente precisa muito fazer com que os animais eles permaneçam hidratados. Os check-ups, principalmente os anuais, mesmo que o animalzinho ele não tenha nada, é bem importante que o tutor ele leve o paciente à clínica para fazer o check-up, não apenas sanguíneo. O da pressão também, exame de pressão é muito importante, urinário e ultrassom. Até porque no ultrassom, se já existir uma alteração morfológica, né, na estrutura dos rins, o animal ele já é considerado um doente renal crônico estádio 1. Então, é muito mais fácil a gente conseguir evitar que o animal ele fique doente mais rápido, que ele chegue a óbito, nesse estádio mais leve, digamos assim, iniciais. Por isso a importância de todos os exames que você mencionou e dos cuidados mesmo em casa, né? Com a boa alimentação, mantendo o seu pet sempre hidratado. Exercícios, muito bom também. E é isso, muito obrigada pelas informações que você passou, muito esclarecedoras e importantíssimas para que você aí que está nos assistindo entenda a importância de se procurar um médico veterinário, de manter o check-up em dia, de procurar um médico especialista. Aqui em Alagoas nós temos, a exemplo da doutora Ximena, que está trabalhando com muita garra, muita determinação, para ter muito mais, atender muito melhor o seu pet nessa área de nefrologia. E nós mais uma vez agradecemos a você. Até a próxima com muito conteúdo para o nosso programa Pet Vida. Pet Vida, um oferecimento Estúdio Jéssica Jordão, empoderando e harmonizando sua beleza. Produção Produtora Maná.